nosso módulo 2 da aula 4 de Direito Civil e Obrigações, a nossa discussão é a obrigação divisível. Obrigação divisível é aquela onde cada devedor deve somente a sua cota e cada credor ou cada credor tem direito a exigir somente a sua cota. Quando nós pensamos na obrigação divisível, também chamada de fracionária, nós vamos ter por base o artigo 87 do Código Civil. O artigo 87, ele nos traz o conceito de bem divisível. Então, se nós recapitularmos o artigo 87, nós vamos lembrar que será divisível o bem que permite fracionamento sem perda da sua substância ou sem perda considerável do seu valor. Portanto, o conceito de obrigação divisível, ele é conexo ao conceito de bem divisível, visto que na obrigação divisível, se for possível o fracionamento da prestação entre os vários devedores ou os vários credores, estaremos diante de uma obrigação divisível. Aqui nós temos na imagem várias notas em moeda corrente. O dinheiro, como regra geral, qualifica, quando temos vários devedores, vários credores, obrigação divisível. No nosso estudo de caso do início da aula, por exemplo, temos a Liane, o Leopoldo e o Laurindo. Os três devem R$690 mil. Não ficou expresso lá se a Liane deve 1/3 ou deve, por exemplo, 50% do valor. Mas cada um devendo uma cota, ao final somará o mesmo importe de R$690 mil. Portanto, não há depreciação econômica nem perda da substância ou do objeto. Pontes de Miranda, a respeito, traz a seguinte identificação. A divisibilidade ou indivisibilidade da obrigação em geral consiste na possibilidade ou impossibilidade de fracionar o objeto da prestação. Portanto, a obrigação divisível, também chamada de obrigação fracionária, é justamente aquela cuja prestação pode ser dividida, sem perda da substância, sem perda considerável do valor. A obrigação que é divisível e, portanto, a prestação que é divisível, ela pode se transmudar em indivisível, pela lei ou pela vontade das partes, que é o que nós vamos encontrar no artigo 88. Se o bem que é divisível pode ser convertido em bem divisível, o mesmo pode ocorrer da obrigação divisível para a obrigação indivisível. Portanto, no caso da Liane, do Leopoldo e do Laurindo, se houver uma cláusula dispondo que eles só poderão cumprir na íntegra o valor, passamos a ter uma obrigação indivisível. Aqui nós conseguimos visualizar. Imagina que o Leopoldo é o devedor 1, a Liane a devedora 2 e o Laurindo o devedor 3. O artigo 257, que é o único dispositivo legal do Código Civil que regulamenta a obrigação divisível, diz para nós o seguinte: podem os devedores e os credores estabelecerem cotas diferentes, mas se eles não estabelecem, vai-se presumir que eles devem em cotas iguais. Portanto, R$690 mil não estabelecido a cota de cada um, isso quer dizer que o devedor 1, o Leopoldo, vai dever 230 mil, a Liane 230 e, portanto, o Laurindo 230 também. Pelo prisma dos credores, nós temos dois credores de R$690 mil, que é a Luana e o Leandro. Volta um pouquinho, minha ajudante, volta, pode voltar um pouquinho. Aí, obrigada. Então, pessoal, imagina que aqui nós não temos 3, mas sim 2 credores. Temos a Luana e temos o Leopoldo. Não ficou estabelecido lá no negócio, lá no contrato, quanto em proporção será pago a Luana, nem quanto em proporção será pago ao Leopoldo. Com base na interpretação do 257, presume-se que a Luana terá direito a receber 50% do valor, ou seja, 345 mil, a
passo que o Leandro os outros 345. Lá no nosso cotidiano, lá no dia a dia, em que situações fora essa nós vamos encontrar a obrigação divisível? Por exemplo, em casos como esse. Aqui nós temos um caso na jurisprudência catarinense onde o esposo fez um seguro de vida e deixou como beneficiários a esposa no importe de 70% e os outros 3 filhos com direito a receber a indenização referente aos 30%, 10% para cada filho. O que aconteceu? A viúva, com a ocorrência do sinistro, ou seja, a morte do segurado, optou por cobrar 100% do valor. E o nosso Tribunal de Justiça formalizou seu entendimento dizendo que a viúva não tem direito a receber 100% do valor. Ela tem direito a receber 70%, visto que os outros 30% competem aos filhos. Se maiores, pessoalmente, se menores de 18 anos, regularmente assistidos ou representados. Fundamento, inclusive, no artigo 267 que nós estamos trabalhando aqui. Visto que dispõe a jurisprudência que não ficou estabelecida solidariedade entre as partes, que é o que traz o 267. Então, se nós recapitularmos o 257, que se aplica aqui também, nós vamos verificar que a filha do segurado não eram 3 filhos, era uma única filha, terá direito aos 30%, ok? Para concretizar, para terminarmos o conteúdo da obrigação divisível, nós temos o seguinte desafio jurídico, para que a gente observe lá nos concursos como é que essa temática vem sendo cobrada. Essa questão de concurso prevista aqui no slide, ela foi cobrada no concurso para procurador da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, no ano de 2011. A gente observa no enunciado que, segundo a regulamentação do Código Civil, se 2 indivíduos são juntos devedores de R$80 mil a terceiro, isso implica que cada um dos 2 primeiros é devedor de 40 mil ao terceiro. Que espécie de obrigação é denominada? Então, já sabemos que é divisível. Por que não é alternativa? Porque nós não temos 2 ou mais prestações, temos apenas uma, dívida de 80 mil. Por que não é condicional? Condição, conforme a parte geral do direito do Código Civil, é um evento futuro e incerto que suspende ou revoga a eficácia, o cumprimento de um negócio jurídico e, portanto, de uma obrigação. Não temos aqui no enunciado nenhuma condição principal. Para que estivéssemos falando de obrigação principal, seria necessário o paralelo de algo acessório, como juro, correção monetária, multa. Também não é o caso do enunciado. Lembrando que em questões de concurso nunca podemos presumir algo. Temos que trabalhar ipsis literis, ou seja, literalmente com o enunciado da questão expresso. Portanto, descartada a letra C também. Letra B, solidária. Pela obrigação solidária, todos os devedores respondem pelo todo. No enunciado diz que cada um deve metade, deve cota. Portanto, descartada a letra B. A nossa resposta, confirmando então, letra A, divisível. Porque um devedor deve 40 mil e o outro 40. Cada um deve sua cota. Ok, pessoal? Postem suas dúvidas na sequência e seguimos para o módulo 3.